Amados, amadas do Senhor, a palavra das senhas diárias para este domingo, dia 29 de março, diz: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Que palavra oportuna para esta época que nós estamos vivendo. Época de incertezas, época de medo, de insegurança, por causa desta ameaça invisível que assola o nosso país, que assola o mundo inteiro. Amados, como é bom podermos confiar no nosso Deus em meio a esta situação. Como é bom podermos confiar nesse Deus que tem todo o poder, este Deus que está de mãos estendidas para mim, para ti, e diz: filho, filha, não temas, porque eu te auxilio. Amado, amada do Senhor, eu e você não estamos sozinhos. E é nessa certeza que nós queremos agora nos colocarmos na presença do nosso Deus. Amém. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos dás de sermos teus filhos e tuas filhas. Agradecemos pelo cuidado, agradecemos pelo teu perdão, agradecemos, Senhor, enfim, por tudo aquilo que tu tens feito e fazes na nossa vida. Pelas vezes que, mesmo não percebendo, tu estás conosco e nos guarda dos perigos. Agradecemos que neste dia podemos abrir os nossos olhos e recebemos de ti, ó Pai, mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, porque estas bênçãos que tu nos dás são infinitas. Agradecemos, Senhor, que também no sofrimento tu estás conosco. Nos consola, nos fortalece e por isso, Senhor, nós te pedimos que tu abençoes também este momento em que nós vamos receber a tua santa palavra. Que sendo lançada, ela caia em nossos corações e encontre ali um solo fértil. Ou seja, encontre ali corações receptivos ao teu amor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. És meu pastor e nada faltará, as águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle
tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou. E me amas como sou. Mas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. No controle tu estás. Amado, amada, a Igreja de Deus, ela está ali aonde as pessoas se reúnem em seu nome. Portanto, neste momento, a tua casa é casa de oração e ela conta com a presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ouçamos a leitura do Salmo de número 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Ouçamos mais um hino. Pelo texto tentador te vai vencer, este falta e onde estás não podes ver. Abre o coração e deixa te esquentar, e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer.
Senhor. Querido Deus e Pai, nesse momento em que vamos ouvir a Tua palavra, nós te pedimos que Tu abra nossas mentes, nossos corações e dá-nos a entender aquilo que Tu queres falar a cada um e a cada uma de nós. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amado do Senhor, nós estamos enfrentando uma crise nunca antes vista. Uma ameaça invisível se propaga pelo mundo inteiro, o coronavírus. E esta ameaça tem mudado a nossa rotina, tem fechado indústrias, comércios, tem recolhido as pessoas em seu lar, tem impedido até mesmo que familiares se visitem, tem deixado em nossos corações a saudade do culto, a saudade do estudo bíblico, da comunhão com os irmãos e as irmãs na fé. No entanto, precisamos nos conscientizar que crise também significa oportunidade. Ao lermos os livros de história, vemos que grandes avivamentos tiveram o seu início justamente nos momentos de crise, em momentos de profunda sequidão espiritual, apatia religiosa e até mesmo abandono da fé. A pandemia que assola o mundo e também a nossa nação não pode impedir o agir do nosso Deus. O texto previsto na agenda pastoral para este domingo, de Ezequiel capítulo 37, os versos 1 a 14, é uma luz em meio à escuridão. Quando o povo de Israel estava tal como um vale de ossos secos, Deus intervém, Deus coloca novamente o seu povo de pé. Ouçamos a leitura de Ezequiel 37, versos 1 até 14. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura,
e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Digo isto e o fiz, diz o Senhor. Amados, amadas do Senhor, nesse texto nós vemos que se afastar de Deus gera a morte. Amados, amadas, nada que a nação de Israel fizesse poderia restaurá-la. Estavam dispersos, longe de sua terra, longe de seu Deus, adorando até mesmo a ídolos. Eles eram como um vale de ossos secos, não havia neles vida. Deus promete intervir em meio a esta situação, promete levá-los de volta à sua terra, promete que eles serão novamente um povo. Deus continua agindo ainda hoje na vida da sua igreja. Deus quer restaurar a mim e a ti. Vamos confiar nossas vidas nas mãos de Deus, especialmente nesta época de pandemia. Nesta época em que muitas pessoas estão simplesmente apavoradas, comprando até mesmo medicamentos que não precisam, e com isto deixando na mão aqueles que precisam. Vamos confiar nossas vidas nas mãos de Deus. Amado, amada, aproveite o tempo que você tem agora até de sobra para ler a tua Bíblia, para falar com Deus. Deus promete em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, disse: este povo está enfermo da cabeça aos pés. Isaías 1,6. Isaías chamou o povo ao arrependimento, mas conforme Isaías 53, este povo não quis ouvir. O profeta Oséias olhou para a nação Israel e viu também a sua infidelidade, a sua depravação moral, e chamou o povo ao arrependimento. Mas o povo também não quis ouvir. O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto que eles estavam prestando a Deus era um culto sem vida. O louvor era apenas um barulho estridente aos ouvidos de Deus. Novamente, a nação é chamada ao arrependimento e novamente não quiseram ouvir a Deus. E Deus continuou a mandar profetas, mandou Miqueias, mas o povo também não quis ouvir. Então Deus mandou Jeremias. E a Bíblia relata que Jeremias chorou quando viu que o povo havia simplesmente abandonado a Deus. Deus havia falado com o seu povo inúmeras vezes, havia alertado do perigo, mas este não quis ouvir. Agora teriam que arcar com as consequências. A Assíria e a Babilônia vieram e levaram o povo todo para o cativeiro. Agora Ezequiel vê o que a desobediência e o pecado fez com o povo. Vê os frutos amargos desta rebeldia. A enfermidade do povo deu lugar à morte. Agora estava ali um monte de ossos secos, sem vida, sem esperança. Permitam que eu leia novamente o verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. E o versículo 13 nos mostra que o povo havia antecipado a morte
por não terem tomado posse da vida. Amado, amada do Senhor, hoje Deus está oferecendo a ti vida. Hoje o Senhor está te chamando. Não feche os teus ouvidos, ouça a sua voz, atenda ao seu chamado. Segundo ponto, ouvir a voz de Deus gera vida. No versículo 21 lemos: eu os ajuntarei e os levarei de volta à sua própria terra. Não havia apenas falta de vida, havia também falta de comunhão. Queridos, mais uma vez fica claro que o pecado separa, o pecado divide, o pecado afasta de Deus as pessoas. Eles não estavam apenas sem vigor, estavam também dispersos. Está a tua comunhão com os irmãos e as irmãs na fé? Nesse momento, é claro, não podemos nos visitar, mas podemos manter a comunhão através das redes sociais, através do WhatsApp. Podemos ligar um para o outro, podemos orar um pelo outro. Não permitam que se formem muros entre vocês, que feridas abertas nos relacionamentos nos distanciem uns dos outros. Vamos usar esse tempo para também praticar o perdão. Quando olho para a imagem do Vale de Ossos Secos, que simboliza a condição que estava a nação Israel, vejo que hoje há muitos cristãos que se encontram em situação semelhante. Há muitos cristãos sem vida, muitos cristãos sem entusiasmo, muitos cristãos que não sentem mais prazer em estar na casa de Deus. Tudo é pesado demais, tudo é motivo de queixa, tudo é motivo de lamúria. Qualquer coisa é motivo para se afastar da comunhão e, consequentemente, também se afastar de Deus. Em João 10, Jesus afirma: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. No entanto, às vezes parece, queridos, que esta vida abundante que Cristo oferece está simplesmente ausente. Pois muitos cristãos, ao invés de testemunharem o amor de Deus, estão simplesmente adormecidos. Outros estão amando e imitando o mundo. Também há aqueles que estão diariamente flerteando com o pecado. Por que isso acontece? A resposta é simples: morto não sente fome. Da mesma forma, uma pessoa morta espiritualmente não tem fome e sede de Deus. Ele não tem prazer na leitura da palavra de Deus. O culto para ele, para ela, é uma coisa chata, cansativa. Uma pessoa morta não sente saudades de Deus, não ama a Deus, não busca as coisas de Deus em primeiro lugar. Pelo contrário, o que atrai essas pessoas são os prazeres do mundo, o dinheiro e o que este pode comprar. O morto não ouve a voz de Deus. Deus chama, fala, exorta, mas ele simplesmente não ouve, porque está espiritualmente morto. Não se constrangem com o amor de Deus e também não temem o fogo do inferno. O morto não age. Todas as outras coisas têm prioridade. Por isso ele nunca tem tempo para Deus. Não assume tarefas na igreja. E se assume, não as cumpre com dedicação. E a consequência lógica é que esta pessoa, por estar morta espiritualmente, acabará se afastando do convívio com os outros irmãos, pois ele próprio está se deteriorando. Israel já era como um monte de ossos sequíssimos. Se você, amigo ouvinte, se sente morto espiritualmente, então ouça a voz de Deus.
Deixe que Ele fale ao teu coração, que Ele te mostre o que precisa ser mudado na tua. Tenha certeza de que Deus quer dar a ti uma vida nova, uma vida com propósito, uma vida em abundância. Aliás, em todo o processo de restauração, é Deus que toma a iniciativa. Queridos, não podemos esquecer que tudo que somos e tudo que temos provém de Deus. É Deus quem nos escolheu. Ele é quem nos chama. Ele é quem nos justifica. Ele é quem nos transforma. Ele é quem nos levanta da morte. A iniciativa da restauração sempre parte de Deus. Se olharmos para o nosso texto, veremos que tudo aquilo que Ezequiel faz, que ele diz, ele está repetindo o que Deus ordenou. Por exemplo, foi Deus que mandou Ezequiel andar no meio do vale de ossos secos. Versículo 2. Deus pergunta para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Verso 3. É Deus quem manda, profetiza a esses ossos. Verso 4. E tudo que sucede dali em diante é iniciativa de Deus. Versos 5 e 6. Se Deus tivesse perguntado a mim e a ti, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Qual teria sido a minha e a tua resposta? Alguns talvez diriam: é impossível, os ossos já estão totalmente secos. Outros talvez diriam: jamais, não há mais nenhum sinal de vida nesses ossos, como eles vão reviver? A mim chama a atenção a resposta que o profeta Ezequiel deu ao Senhor. Ele simplesmente disse: Senhor Deus, tu o sabes. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, se tu queres, tu tens capacidade de fazer até mesmo com que esses ossos 100% secos voltem à vida, se levantem, sejam um ser vivente. Amado, amada do Senhor, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, o doente pode receber a cura, o alcoólatra pode se tornar sóbrio, o drogado pode ficar livre do seu vício. Se Deus quiser, também venceremos essa pandemia. É claro, não podemos deixar de fazer a nossa parte, permanecendo em casa, lavando as mãos, mantendo aquela distância social de 2 metros e assim por diante. Mas logo chegará o dia em que nós vamos louvar e vamos agradecer a Deus pelo seu cuidado, pelo seu livramento. A partir do que ouvimos, pergunto a ti, amigo ouvinte, é possível a Igreja de Deus permanecer firme, unida, confiante, mesmo diante da situação que nós estamos vivendo? Se Deus quiser, é possível. E Deus quer. Lembrem, amados, amadas, nós não estamos sozinhos. Nosso Deus enviou o seu Santo Espírito para estar entre nós, para nos fazer companhia, para nos fortalecer. É possível que em meio a esta crise, a Igreja de Deus experimente um despertamento, um avivamento, que nossas famílias sejam tochas acesas nas mãos do Senhor para serem luz neste mundo e assim ganharmos almas para Cristo. É possível termos jovens santos, famílias piedosas, uma igreja que se levanta em oração para interceder por todas as pessoas, para pedir ao Senhor força, para permanecermos firmes e não nos desviarmos do seu caminho em meio a esta crise. Vamos responder todos juntos com Ezequiel: se Deus quiser,
tudo isso será possível. Ele é o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo o sempre. Amém. Amado, amada, você quer ser restaurado? Então ouça a palavra de Deus. Em Ezequiel 37:4, Deus ordenou: profetiza a estes ossos secos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. É pela palavra que Deus transforma vidas. Não há outro instrumento. Hoje muitas famílias têm abandonado a palavra de Deus, têm buscado uma palavra que vai de encontro aos seus próprios desejos e não de acordo com a vontade do nosso Deus. Querem a bênção, mas não querem o compromisso com o Deus que abençoa. Jesus afirma: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Quando Ezequiel fez o que Deus ordenou, veja o que aconteceu. Nos versos 5 a 8, vemos que quando o Espírito de Deus entra nesses ossos secos, começa um processo de restauração. No verso 9 e 10, vemos que Deus ordena que Ezequiel profetize ao Espírito para que assopre sobre os ossos secos. Assim ele faz, e aqueles ossos que antes eram secos voltam a ter vida, voltam a ser um ser vivente. No verso 10b nos é dito que quando o Espírito de Deus entrou naqueles ossos, eles se levantaram como um poderoso exército. Amado, amada do Senhor, vamos clamar ao Espírito Santo de Deus para que Ele sopre sobre nossas vidas, que Ele possa nos encorajar, que Ele possa nos dar novo fôlego, novo ânimo, que Ele tire de nós todo o medo em decorrência a esta pandemia, que Ele possa levantar todos aqueles e todas aquelas que estão caídos e ressuscite aqueles e aquelas que se encontram mortos espiritualmente e dê uma nova vida. Amado, amada do Senhor, só o Espírito pode regenerar a minha e a tua alma. Só o Espírito pode transformar a minha e a tua vida e pode nos regenerar por completo, fazendo jorrar rios de água viva dentro de nós. Clamemos ao nosso Deus, clamemos ao Senhor para que o seu Espírito levante um poderoso exército em nosso meio para levar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas de nossa cidade. Amados, quando as pessoas à nossa volta virem a transformação que o Espírito Santo de Deus provocou em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa comunidade, quando as pessoas virem o amor e a união que há entre os cristãos, então saberão que Deus é o Senhor, que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. E assim como aconteceu com a igreja de Atos dos Apóstolos, muitas e muitas pessoas irão se juntar a nós na adoração do nosso Deus. No começo dessa mensagem, disse que crise também significa oportunidade. E nós temos a oportunidade de, apesar da quarentena, levar o amor de Cristo aos nossos amigos e conhecidos via redes sociais, WhatsApp, app, ligando e falando, e assim sermos bênção na vida de muitas pessoas. Amém. Eu quero te convidar a uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado por estares do nosso lado a todo e qualquer momento. Obrigado que tu queres restaurar, neste momento de crise, a nossa confiança e a nossa esperança em ti.
Agradecemos pela palavra que nos fortalece e que nos desafia. Agradecemos pelo teu amor que se renova a cada manhã em nossas vidas. Agradecemos porque, mesmo não sendo possível nos reunirmos fisicamente com outros cristãos, permanecemos unidos através da fé que nos une, da oração e da comunhão, através dos meios de comunicação, através das redes sociais. Esteja dando sabedoria a todos aqueles e aquelas que pesquisam a cura para este vírus. E a nós, conscientiza-nos da necessidade de permanecermos o máximo possível em casa. Para isso, dá-nos a força que precisamos. Cuida da fé de todos aqueles e aquelas que são teus filhos e tuas filhas. Fala aos corações de todos que ainda se mantêm longe de ti e de tua salvação. Que todos possam reconhecer que há um único Deus, o grande eu sou, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E reconhecendo, entreguem a sua vida em tuas mãos, tendo a certeza de que tu queres o melhor para os teus filhos e para as tuas filhas. Amém. Amados, fique na paz e com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê a sua paz. Amém. Finalizamos ouvindo mais um hino.